Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Então, estou a gravar esse vídeo para, como diz na descrição, né, fazer breves comentários sobre a questão da neutralidade científica. Semana passada, uma das ministras do Supremo Tribunal Federal concedeu uma entrevista e nessa entrevista ela dizia que os ministros, ao julgarem, eles não fazem por pressupostos pessoais. Ou seja, quando o ministro ele vai tomar uma decisão, ele não faz isso motivado por ideologia e pensamentos políticos e filosóficos seus. O meu objetivo não é fazer uma crítica e não é relatar sobre a entrevista da ministra. Antes é fazer um gancho e falar sobre a questão de se existe ou não neutralidade científica. E se quando nós vamos exercer alguns tipos de profissão, principalmente algumas profissões teóricas descritivas, se nós acabamos sendo neutros nesse sentido ou não. Eu sei que existe a questão da imparcialidade do juiz, mas até que ponto existe essa imparcialidade, né? E eu não quero falar nesse sentido de julgamentos e pronto, enfim. Eu quero mais trazer realmente para a realidade, principalmente no contexto acadêmico, na questão da escrita. E isso acaba por reverberar, obviamente, também no próprio ato de fazer jurisprudência. Mas o que eu quero dizer com a questão de neutralidade? É justamente isso, você não imprimir o seu sistema de crenças, os seus, vamos assim dizer, achismos, ou aquilo que realmente você acredita, dentro da sua produção científica. Isso é possível? Não, não é possível. Isso é impossível, na verdade. Todo mundo, quando vai produzir ciência, acaba imprimindo sua linha de pensamento, sua linha de raciocínio e o seu sistema de crenças. Isso, inclusive, nas ciências exatas. Quando um teórico vai fazer uma seleção de dados, ele acaba por optar por escolher determinados dados e direcionar a pesquisa dele para determinada área. Isso já é ele imprimir no sistema de valores e crenças dele. Mas pronto, vamos começar com algumas algumas citações, perdão. A primeira citação de Carl Pearson, ele fala o seguinte: a ciência faz muito mais do que exigir que seja deixada na posse imperturbada, qual o teólogo ou o metafísico se satisfazem em chamar de campo legítimo. Ela alega que toda a gama de fenômenos, tanto mentais quanto físicos, olha que interessante o final, todo o universo é o seu campo. Ou seja, todo o universo é o campo da ciência. Isso é o quê? Isso é acreditar na ciência como redentora. Isso é ter um sistema de crenças. Não está crendo na metafísica, não está crendo numa transcendência, não está crendo em Deus, mas está crendo na ciência como a redentora de todos os problemas da humanidade. Qual é a diferença? Mas, para deixar um pouco mais claro, o que eu quero dizer com essa questão, olha o que o professor da Universidade de Coimbra, professor Jonatas Machado, diz. O cientificismo positivista do século XIX procurou afirmar a exclusividade do conhecimento empírico baseado na observação e na experimentação, supostamente objetivo e independente de qualquer visão do mundo. Ainda Karl Lorenz, ele diz o seguinte: o que, abstraindo da lógica e da matemática, é suscetível de conhecimento científico, são, na concepção positivista, os fatos sensíveis, juntamente com as leis, que nele se manifestam e se comprovam na experimentação. Nessa postura, revela-se como paradigmático o modelo das ciências exatas, da natureza. Nessa medida, o positivismo é um naturalismo. O que esses autores eles estão querendo demonstrar? Eles estão querendo demonstrar justamente essa questão da crença do positivismo, né? Essa ideia do cientificismo. A ciência, para ser ciência, ela tem que ser neutra. E aí as ciências exatas, nessa concepção, elas seriam um modelo, né, de ciência. O positivismo, ele vai buscar o modelo nas ciências exatas, né? Dizendo, não, as ciências exatas, ela não tem como um cientista dessa área imprimir a linha de pensamento e o sistema de crenças dele. Então, aqui é um modelo para todas as ciências, né? Uma ciência absolutamente neutra, mas isso não é verdade, isso é impossível.
E aí eu tenho que citar alguns nomes aqui. Dois filósofos da ciência, ou seja, que se dedicaram a vida a trabalhar essa correlação entre a ciência e o estudo da ciência e esse sistema de crenças, né? Ou seja, uma metafísica, uma ideia transcendente, o mundo, como eu posso dizer, das ideias, né? Thomas Kuhn e Polanyi. Esses dois eles desenvolveram um bom trabalho, há obras deles inclusive na internet, disponível para consulta. Thomas Kuhn, o livro A Estrutura das Revoluções Científicas, é um livro fundamental. Michael Polanyi, Ciência, Fé e Sociedade, é um livro bom. Tem um outro que eu não lembro o nome agora, eu sou ruim com nomes. Mas pronto, o que o Thomas Kuhn ele diz? A ciência normal não tem como objetivo trazer à tona novas espécies de fenômeno. Na verdade, aqueles que não se ajustam aos limites do paradigma frequentemente nem são vistos. Os cientistas também não estão constantemente procurando inventar novas teorias. Frequentemente mostram-se intolerantes com aquelas inventadas por outros. Em vez disso, a pesquisa científica normal está dirigida para a articulação daqueles fenômenos e teorias já fornecidos pelo paradigma. Ele usa essa ideia do termo de paradigma, não tenho tempo para explicar, mas é justamente isso. Você parte de pressupostos para fazer essa pesquisa, entendeu? E ele mostra isso muito claro nas ciências exatas. O Michael Polanyi também ele fala que é muito fácil você, dentro das ciências exatas, partir para uma área de transcendência, né? A própria matemática, né? A matemática aplicada, e depois você acaba partindo para uma questão mais conceitual, e dali você chega na música, por exemplo, que já envolve toda uma questão de abstração e estava dentro das ciências exatas. Gente, essa ideia positivista, ela nasceu mais ou menos como uma resposta para dar uma resposta também àquele conflito antigo de natureza ou graça, né? Que tanto a filosofia quanto a teologia, né? E ali a Tomás de Aquino tentou dar uma resposta para isso, que é aquela divergência, natureza e graça, universais e particulares, né? Francis Schaeffer, filósofo muito importante, cristão, ele fala dessa dicotomia no livro dele, A Morte da Razão, depois no Deus que Intervém ele também fala. Ou seja, é o andar superior e o andar inferior, ele faz isso para explicar. Ou seja, existia uma época em que tudo era explicado, na época bizantina propriamente dito, né? Tudo era explicado de uma forma que as coisas espirituais, elas que davam sentido para todas as coisas, né? Da natureza. Só que teve um problema sério nesse sentido, porque as coisas da natureza elas não eram devidamente valorizadas ou devidamente entendidas, né? Então, só aquilo que tinha uma demonstração de ser espiritual era que era valorado. E, na verdade, isso já nasce como um problema. Essa dicotomia é um problema, porque tudo é espiritual. A natureza também é espiritual, ela deriva de Deus. Mas esse conflito ele foi perdurando até chegar na questão do escolasticismo medieval, que foi uma tentativa de unificar de novo essas duas coisas. E aí, na modernidade, surge o positivismo para ir contra toda essa ideia de abstração. E aí onde o próprio Nietzsche, mais para frente, fala assim, não, Deus está morto, nós matamos. Ou seja, Deus não existe mais nessa esfera, a gente quer tirar todo o senso de religião, todo o senso de sagrado, todo o senso da transcendência daqui. Tchau. Né? E essa é a ideia do positivismo. O positivismo, ele acredita que uma ciência, para ser ciência, ela tem que ser neutra. Só que quando um cientista ele vai produzir um trabalho, ele imprime a linha de raciocínio dele. E isso também nas ciências descritivas, nas ciências humanas e no direito. Eu vou trazer aqui mais algumas citações. Olha o que o John Finnis fala. Geralmente se supõe que uma apreciação da legislação como tipo de instituição social, se essa avaliação tiver mesmo de ser feita, deve ser procedida por uma descrição e uma análise livres de valores dessa instituição, conforme ela existe de fato. Mas o desenvolvimento da moderna jurisprudência sugere, e uma reflexão sobre a metodologia de qualquer ciência social confirma, que um teórico não pode fornecer uma descrição teórica e uma análise de fatos sociais, a menos que também
participe do processo de avaliar, de entender o que é realmente bom para as pessoas humanas e o que é realmente requerido para a razoabilidade prática. Ou seja, não tem como você separar. Nós temos um sistema de crenças, nós somos formados por uma estrutura de raciocínio e essa estrutura de raciocínio ela está fundamentada no sistema de crenças. Quando nós vamos desde coisas básicas, como ir no mercado fazer uma compra e dialogar sobre uma coisa mais frívola, até assuntos mais complexos, o nosso sistema de crenças ele vai acabar, ele está embutido nisso, porque isso faz parte de nós, né? Eu vou terminar esse pequeno vídeo fazendo alguns comentários sobre, trazendo algumas citações do Richard Dawkins, que é um dos pais do neo-ateísmo, né? Certa vez perguntaram para ele se a ciência é uma religião. E olha o que ele disse. Está na moda ter uma raiva apocalíptica da ameaça que representa a humanidade, o vírus da AIDS, o mal da vaca louca e muitos outros, mas penso que devemos nos preocupar com a fé, um dos grandes males do mundo comparável ao vírus da varíola, mas mais difícil de ser erradicado. A fé, sendo uma crença não baseada em provas, é o vício principal de qualquer religião. Bem, a ciência não é religião e não toca fé, porque apesar de ter muitas virtudes da religião, não possui nenhum de seus vícios. Olha como que ele imprime a crença dele, né? Mas enfim, a ciência se baseia em evidências verificáveis. Uma razão pela qual sou confrontado com a ideia de que a ciência é no fundo uma religião é porque eu acredito de fato na evolução. E eu acredito com uma convicção apaixonada. Olha o que ele disse. A ciência é, na verdade, uma das disciplinas mais morais e honestas que existem. A ciência é capaz de fornecer uma visão da vida e do universo que, como já observei, com inspiração poética, humilde, superem quaisquer crenças mutuamente contraditórias e tradições recentes e lamentáveis das religiões no mundo. Gente, olha que sistema de crença, né? Ou seja, mudando o que deve ser mudado, a ciência é a resposta para tudo, a ciência é o meu Deus. É aquilo que o Dawkins faz. Então eu fiz alguns adendos aos comentários dele. Vamos lá. Está na moda ter uma raiva apocalíptica da ameaça que representa a humanidade, o vírus da AIDS, o mal da vaca louca, e muitos outros, mas penso que devemos nos preocupar com a fé. Essa é a primeira evidência, e aí é o meu comentário, da fé neoateísta de Dawkins. Ele crê que um mundo sem religião será melhor e terá mais progresso científico. Continuemos. Um dos grandes males do mundo comparável ao vírus da varíola, mas mais difícil de ser erradicado. A fé, sendo uma crença não baseada em provas, mas um comentário meu, não é baseada em provas ou as provas são rejeitadas e descredibilizadas pelo autor? Pergunta que a gente pode fazer, né? Ele continua, é o vício principal de qualquer religião. Bem, a ciência não é religião e não toca a fé, porque apesar de ter muitas das virtudes da religião não possuem nenhum dos seus vícios. A ciência se baseia em evidências verificáveis. Estamos diante de outra daquelas afirmativas que a ciência é vista como redentora de todos os problemas humanos. Sobre isso nos cabe apenas indagar. 1. Se a ciência não é um tipo de salvador, né? Tipo de redentor. 2. Se frases como tais levam em consideração que uma parte dos problemas do mundo são metafísicos. Porque são. Aí continua o Richard. Uma razão pela qual eu sou confrontado com a ideia de que a ciência é no fundo uma religião é porque eu acredito de fato na evolução e acredito com uma convicção apaixonada. Dentro do que estamos a tratar, tal frase é totalmente autoexplicativa, né? A ciência é, na verdade, uma das disciplinas mais morais e honestas que existem. A ciência é capaz de fornecer uma visão da vida e do universo que, como já observei, com inspiração poética humilde, supera em muito quaisquer crenças mutuamente contraditórias e as tradições recentes e lamentáveis das religiões do mundo. É visível a fé de Dawkins. Nesse trecho, ele deixa isso claro. Ele ainda, e é importante, eu termino por aqui, eu prometo, ele ainda fala o seguinte: quero ainda retornar à acusação de que a ciência é apenas uma fé. A versão mais extrema dessa acusação, e que vejo com frequência tanto em cientistas quanto em racionalistas, é a acusação de haver um fanatismo e uma intolerância tão grandes em cientistas e também em religiosos.
Às vezes pode haver um pouco de justiça nessa acusação, ele fala. Mas como fanáticos intolerantes, nós cientistas somos meros amadores. Nós nos contentamos em discutir com aqueles que discordam de nossos pontos de vista. Nós não matamos. Ele fala isso, né? Só que ele esquece que um pouquinho antes, nesse artigo, o artigo é o nome, né? A ciência é uma religião. Ele fala... nós deveríamos, por exemplo, seguir o lobby do direito à vida, que está inteiramente voltado para a vida humana, e valorizar mais a vida de um feto humano que tem as faculdades de um verme que a de um chimpanzé que pensa e sente? Qual é a base dessa cerca que erguemos em volta do Homo sapiens, mesmo que em volta de uma pequena peça de tecido fetal? Ele pergunta. Ou seja, primeiro ele fala que a ciência não mata. Depois ele abre uma porta gigantesca para matar bebês, né? Chamando eles de vermes. Ou seja, todas essas questões são questões muito pessoais, muito subjetivas. O cientista... Peraí, que esse negócio tá alto aqui. Peraí. O cientista ele acaba desenvolvendo uma linha de pensamento através do seu sistema de crenças e imprime isso na sua investigação científica. Se você vai falar de algo no meio acadêmico, você está demonstrando o teu sistema de crenças. E não tem como fugir disso, gente. Então, ao pensar em falar de ciência descritiva e tal, esquece essa ideia de neutralidade. Inclusive, esquece a ideia de neutralidade nas próprias ciências exatas. Eu indico veementemente Thomas Kuhn, Michael Polanyi, ambos falam dessas duas coisas. Eles foram filósofos da ciência e eles mudaram completamente o mundo científico nesse sentido. E bom, é isso. Espero ter contribuído. Eu sei que eu falo demais, mas até a próxima. A última vez que eu gravei um vídeo faz 1 ano exatamente. Então, eu falo demais, mas pelo menos é um espaço de tempo maior. Valeu, pessoal!